Então, voltando. Vamos continuar aqui essa questão da sociedade colonial. Sim, uma coisa que eu não comentei na aula anterior. Até hoje, pessoal, ninguém encontrou um termo adequado para caracterizar a sociedade colonial, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, o Brasil é hoje um país capitalista, uma sociedade capitalista, onde predomina, né, o capitalismo. Ou então a França, na Idade Média, tinha uma sociedade feudal, marcada pelo feudalismo e tal. No caso do Brasil colonial e de outras regiões da América, e também no nosso caso, no caso do Brasil no período da monarquia, o termo mais utilizado é sociedade escravista. Mas aí tem um problema, né? Porque, por exemplo, Grécia e Roma também eram sociedades escravistas na antiguidade. Só que o escravismo antigo não tinha exatamente as características do escravismo do período colonial. Por isso que muitos historiadores chamam de escravismo colonial, para distingui-lo, diferenciá-lo da escravidão, do escravismo da época antiga. O escravismo colonial, aquele utilizando principalmente mão de obra africana, e utilizando essa mão de obra africana em atividades econômicas de exportação, principalmente. Acontece que esse escravismo colonial, ele continuou depois que o Brasil se tornou independente. Então, o termo colonial, às vezes, gera um pouco de confusão, da impressão que se limitou à colônia. Alguns preferem chamar de escravismo moderno, para diferenciar do escravismo antigo, né, como eu coloquei aqui. Só que o moderno, pessoal, dá a ideia de que pode ser da idade moderna, só que a escravidão continuou no Brasil, em larga escala, na idade contemporânea, né, na época da monarquia. E o moderno também pode gerar confusão porque a ideia de modernidade pressupõe o trabalho livre, e não o trabalho compulsório forçado. Então, quer dizer, até o termo escravismo moderno, ele não é muito adequado. Mas, assim, não tem alternativa. Até hoje não se encontrou um termo mais adequado para classificar esse tipo de sociedade que utilizava o trabalho escravo em larga escala. Então, eu coloquei escravismo moderno, que é o que mais aparece, né? O Robin Blackburn, que é um historiador britânico, ele tem 2 livros sobre esse assunto, né, lançados no Brasil pela Record. Ele chama de escravismo colonial, né? Outros chamam de escravismo moderno. Então coloquei escravismo moderno, mas você pode encontrar o termo escravismo colonial. Bom, então nós vimos que os escravos eram os principais trabalhadores. Uma outra camada social importante na época colonial foram os chamados reinóis, quer dizer, os habitantes do reino, mas que viviam provisoriamente na colônia, representando interesses da metrópole. Sobretudo os portugueses, né, funcionários do governo, e os comerciantes ligados ao setor de exportação e importação, que era monopolizado por eles. Então os reinóis eram portugueses com vínculos direto com a metrópole. Passava aqui uma temporada e depois retornavam, né, para Portugal. Queriam ganhar dinheiro aqui, os funcionários inclusive com muita corrupção. O controle da corrupção era complicado. Esses caras ganhavam dinheiro aqui, acumulavam dinheiro e depois retornavam para Portugal. Então eles viviam aqui, mas com um olhar voltado, né, para Portugal. Então, nesse sentido, a gente pode chamar de portugueses. Só que, evidentemente, num primeiro momento, os colonos eram portugueses também. Aqueles que vieram para cá, se fixaram aqui, também, né, vão ser portugueses. Esses colonos de origem portuguesa, sejam eles imigrantes ou nascidos aqui, filhos de imigrantes, né, porque essa população de origem portuguesa foi crescendo com o passar do tempo, nascendo aqui, nós chamamos de colonos luso-brasileiros. Okay? E entre eles havia uma elite colonial, uma elite luso-brasileira, composta pela aristocracia rural, também chamada de homens bons, ou nobreza da terra, composta por senhores de engenho e os senhores de gado. Principalmente, nessa fase que a gente está falando, os senhores de engenho, os proprietários das plantations, dos engenhos, né, da produção de cana-de-açúcar. Além deles, havia o povo livre, quer dizer, grupos sociais de origem portuguesa, né, que viviam aqui no Brasil, mas estavam numa categoria social, né, numa condição social inferior, uma condição econômica inferior. Eram pequenos agricultores, chamados de roceiros, como eu falei, muitos utilizando escravos também, comerciantes locais, né, do comércio interno, e artesãos, que, né, fabricavam, produziam roupas, tecidos, né, ferramentas e tal. Detalhe, uma coisa que chama atenção na nossa história colonial, aliás, na história do Brasil até hoje, né, na nossa história social, foi
foi e é a grande mestiçagem. Quer dizer, desde o início a gente vai ter uma mestiçagem muito grande entre colonos e índios, entre colonos e negros, né, entre os escravos, né, africanos, e entre índios também e africanos. Então isso vai ser uma característica da formação da população brasileira, da sociedade brasileira. Essa grande mestiçagem, ela vai ter também desdobramentos culturais, como eu vou comentar daqui a pouco. E por fim, uma outra característica da sociedade colonial foi o patriarcalismo, que não é surpresa. O patriarcalismo também predominava em Portugal, quer dizer, o homem como chefe da família com um poder enorme, a mulher num status inferior ao do homem. Esse patriarcalismo, na verdade, ele é típico das chamadas sociedades pré-modernas ou sociedades tradicionais, como eram as sociedades da Europa do Antigo Regime, né? E eram sociedades do período colonial. Ok? Vamos mudar aqui de página. A Igreja Católica. Reparem que a colonização do Brasil, pessoal, ela ocorreu naquele contexto da contra-reforma na Europa, né, da reação da Igreja Católica, dos governos católicos, nas monarquias católicas, ao avanço do protestantismo. Isso vai se refletir também no Brasil. Então, um dos principais braços da atuação da Igreja no Brasil foi a famosa Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, encarregada da catequese e do ensino, da conversão, né, da população, no caso, sobretudo dos índios, ao catolicismo e do ensino para a população dos colonos. Os jesuítas logo entraram em confronto com os colonos, porque os jesuítas queriam manter os índios, né, reunidos em missões, né, em grandes aldeamentos controlados pelos jesuítas, os índios trabalhando nesses aldeamentos, né, para a ordem dos jesuítas, produzindo inclusive para exportação, mas protegidos pelos jesuítas, uma relação complexa, né, porque ao mesmo tempo protege, ao mesmo tempo controla aqueles índios, e com isso os jesuítas têm uma melhor condição, né, de trabalhar a questão da catequese. Só que muitos colonos querendo escravizar os índios. Então a gente vai ter desde o início essa tensão entre os colonos, né, e a ordem dos jesuítas. Naturalmente a igreja vai difundir uma visão de mundo, de valores, baseados no cristianismo, né, de tradição católica. Então a gente vai ser a difusão da moralidade e valores cristãos, né, como tipo de casamento, de família, né, de manutenção da ordem social tradicional. Merece atenção também que, desde o início, a gente vai ter a formação de associações religiosas de leigos, associações religiosas de pessoas que não são do clero, não têm voto de celibato, né? São associações buscando a ajuda mútua dos seus membros e praticando a caridade, né, junto a quem não pertence àquelas associações. Essas associações eram chamadas de irmandades ou confrarias ou de ordens terceiras. As ordens terceiras eram as associações vinculadas às ordens religiosas, mas eram compostas por leigos. Importante, parte dessas associações eram formadas por negros. Livres, quer dizer, ex-escravos, negros alforriados, ou mesmo escravos. E tinham também associações, né, confrarias de índios. Então, essa prática de confrarias, que é uma prática europeia, né, uma prática que Portugal trouxe para cá, ela foi se espalhando, né, no período colonial e acabou envolvendo a população africana. Agora, pessoal, a igreja e o próprio Estado português, a igreja e o Estado português interessavam a conversão maciça, né, dos africanos ao catolicismo, mesmo com status de escravos. Então a gente vai ter um processo de aculturação, de imposição do cristianismo aos índios e aos negros. E além da imposição de valores culturais, como a língua, né, portuguesa, né, e a própria legislação, né, as leis portuguesas e outros valores aos índios e aos negros. Vestimenta e tal. Porém, ocorreu também um movimento contrário. Por quê? Primeiro, os negros e os índios, especialmente os negros, que é mais lembrado, eles vão preservar e adaptar suas tradições religiosas africanas a esse ambiente colonial. Muitas vezes disfarçando, escondendo ou praticando seus cultos, né, de forma clandestina, ou disfarçando os cultos de divindades africanas, associando as divindades africanas a santos da Igreja Católica. O que vai levar
o que é, na verdade, uma forma de resistência cultural à imposição da cultura do dominador, do colonizador, no caso do português, do europeu, mas que vai levar ao famoso fenômeno do sincretismo religioso, com a fusão de tradições religiosas diferentes, criando, portanto, uma cultura muito mais complexa, muito mais diversificada do que as pessoas costumam imaginar. Além disso, os próprios colonos, pessoal, foram influenciados por hábitos e tradições indígenas e africanas. Vocabulário, hábitos alimentares e até mesmo algumas tradições religiosas condenadas pela igreja, consideradas feitiçaria, e que acabam influenciando parte dos colonos. Né? Superstições e práticas consideradas práticas mágicas, né, de feitiçaria ou coisa parecida na visão, né, da Igreja Católica. Então a gente vai ter, na verdade, esse quadro altamente complexo, né, do ponto de vista cultural. Muito bem. Aqui, ó, eu coloquei, esse então é o quadro geral, tá, da fase do açúcar. E parte dessas características também no período seguinte, que é a fase da mineração. Aqui eu coloquei alguns momentos importantes na época do açúcar, né, uns fatos que ocorreram, que vão nos interessar. Bom, como eu comentei, em 1530, o governo português decidiu colonizar o Brasil. Por que decidiu colonizar o Brasil? Por que mudou de postura? Primeiro, como na prática Portugal não tinha uma presença, né, forte no Brasil, havia ameaça de outras potências europeias ocuparem o território. O Tratado de Tordesilhas foi entre Espanha e Portugal. A França não reconheceu, a Inglaterra não reconheceu. Então havia muita atuação de chamados corsários ou contrabandistas, né, franceses, ingleses, praticando a extração do pau-brasil de forma ilegal na visão, né, de Portugal. Portugal continuava investindo na conquista de territórios no Oriente, mas essa expansão colonial no Oriente, a expansão imperial, né, portuguesa no Oriente, era cada vez mais cara e começou a apresentar dificuldades com a resistência de muçulmanos locais e também com a chegada, né, de outros comerciantes europeus. Então era importante transformar o Brasil numa área alternativa, né, de fonte de riqueza superior à produção, à extração de pau-brasil. Tinha que produzir algo a mais, né, para melhor explorar o território. E, ao mesmo tempo, a ocupação do território, a efetiva ocupação do território, iria assegurar a posse de Portugal sobre o Brasil, evitando, né, uma invasão estrangeira ou a tomada do Brasil, né, por franceses ou mesmo por ingleses. Então, diante de tudo isso, o governo português resolveu iniciar a colonização do país. A decisão foi em 1530, e a primeira expedição colonialista foi a do famoso Martim Afonso de Souza, que aqui chegou em 1531, dando início efetivo à colonização portuguesa. Um dos poderes que o Martim Afonso de Souza adquiriu do governo português foi o poder de conceder sesmarias, ou seja, as terras pertenciam teoricamente ao rei. Agora o rei faria concessão de terras a sesmarias para as pessoas poderem produzir alguma coisa, terras para exploração, sobretudo exploração agrícola. A pessoa receberia aquela terra com a condição de explorá-la, né? Se não explorasse depois de alguns anos, a terra poderia ser recuperada, né, pelo Estado português. Então as sesmarias passaram a ser concedidas, né, pelo Martim Afonso de Souza e depois, né, pelos outros líderes da colonização. Foi nesse processo que São Vicente, em São Paulo, foi fundado, considerada a primeira cidade do Brasil em 1532. De fato, a expedição do Martim Afonso de Souza, pessoal, se concentrou no Sudeste e no Sul. Nesse caso, né, aparentemente indo contra o que eu falei há pouco, né, de que a colonização, a era do açúcar, né, a exploração do açúcar, se concentrou no Nordeste. Mas no início, né, a ideia foi investir mais na colonização ali na parte sul, mais próxima ali da América Espanhola, se aproximando ali que seria Uruguai. Na época, Santa Catarina, Rio Grande do Sul também pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, mas os espanhóis já estavam explorando o estuário do Prata e havia interesse, né, de Portugal em, de alguma maneira, participar daquele comércio numa área que era espanhola. Então era importante ter um núcleo colonial mais ao sul. Depois é que, na prática, a colonização foi deslocada, né, para o Nordeste. Em 1534, o governo português então desenvolve o famoso sistema de capitanias hereditárias, dividindo o Brasil em várias áreas, chamadas capitanias ou donatarias, e entregando o controle dessas capitanias para pessoas de confiança do rei de Portugal, que eram conhecidas como donatários ou capitães donatários.
e eles eram os encarregados da colonização. Foi um processo que manteve o, Brasil, o domínio português no Brasil, do ponto de vista administrativo e político, descentralizado. Cada donatário, por conta própria, iria colonizar o seu território, ele era a autoridade suprema naquele território e estava separado dos outros donatários. Ele estava vinculado, prestava contas diretamente ao rei de Portugal. Aqui, ó. Vamos voltar aqui para dar uma olhada no mapa. Aqui. Então reparem aqui as capitanias que foram criadas, foram estabelecidas, num sistema em que caberia aos donatários colonizarem o território. Eles recebiam uma carta de doação, confirmando a posse daquela capitania. Recebiam também um documento chamado foral, onde estavam lá os seus deveres e direitos, o dever de proteger o território, colonizar o território, o direito de ficar com parte das riquezas, conceder sesmarias e tal. Essas capitanias hereditárias, portanto, foram uma forma de colonização usando os recursos privados dos donatários. O governo português, no início, não queria gastar dinheiro com a colonização. Então, ele estabeleceu uma estrutura descentralizada, com o poder regional dos donatários, o capitão e os donatários, teoricamente estabelecido. Outras cidades começaram a ser fundadas nessa ocasião, entre elas Olinda, em Pernambuco. Na época, Recife estava associado a Olinda, foi fundada em 1537. Muito bem, deixa eu fazer mais uma parada e a gente continua no outro vídeo.